Olá, tudo bem? Eu me chamo Marco Aurélio Brusco, sou aluno de mestrado no curso de Ciências do Ambiente na Universidade Federal de Tocantins e aqui em Palmas. E vim apresentar o meu trabalho intitulado da análise fitoquímica dos extratos da folha da Coropita guianense no Cerrado Tocantinense. Tenho como coautores Adriana Sarri, Raquel Fernandes e a professora doutora orientadora Elisângela Scarpa. A Curupita guianense pertence à espécie da família Lecidacea, que é a mesma da castanha do Pará, castanha do Brasil. Ela é conhecida popularmente com os nomes de abricó de macaco, castanha de macaco, amêndoas dos Andes ou bola de canhão. É uma planta nativa da região amazônica, de regiões tropicais da América do Sul e também muito frequente na Índia. Esse é um exemplo da árvore onde foi realizado a coleta das folhas. Ela foi, então, o motivo de utilizar essa planta é porque tem poucos estudos no Brasil e o principal objetivo então é realizar o estudo fitoquímico dos extratos das folhas da Curupita guianensis. Foi realizada a coleta na Praça dos Girassóis, uma área central aqui de Palmas, primeiramente iniciando com a secagem na estufa, depois a triturada com o moinho de facas e a partir daí nós iniciamos os 3 métodos de extração. O primeiro utilizando a frio, usando banho de ultrassom, 5 gramas do material vegetal triturado com 80 ml de etanol 70% em ciclos de 1 hora. Para cada extração do solvente, o processo repetido era em 5 vezes, combinando os sobrenadantes. E esse deu origem ao EBU, extrato bruto ultrassom. O próximo método utilizado é o a quente, usando Soxhlet, que foi por 2 métodos dele. Foram 2 tipos de extrato utilizando o Soxhlet. 5 gramas, o primeiro foi usando 5 gramas de material vegetal com 200 ml de misturado em um solvente com período de 6 horas. O extrato bruto Soxhlet foi utilizando o solvente etanol 70%. A partir daí, o processo onde nós utilizamos o solvente hexano como processo de desengorduramento, onde fazia esse processo do período de 6 horas. O cartucho do material vegetal ele secava por 24 horas, depois voltava para fazer a extração do solvente com o etanol 70%. E então, com o SOX dava origem aos outros 2 extratos, o EBS, extrato bruto Soxhlet, só com etanol 70%, e o extrato etanólico, o EE, que sofreu o processo de desengorduramento. Isso tudo porque tem características que desengordurando visa obter a quantidade máxima de compostos fenólicos. Depois disso, todas as soluções obtidas tiveram solventes removidos com o rota-evaporador, na última imagem. Depois disso, realizamos a triagem fitoquímica. Para essa caracterização, foi realizada reações químicas que resultam na mudança de cor ou formação de precipitado. Aqui são as imagens que foi coletada durante as análises. Isso foram realizados esses testes qualitativos para identificar os metabólitos secundários. A função da triagem fitoquímica é possibilitar conhecer o comportamento químico dos extratos e isso facilita o isolamento e purificação dos constituintes. Nessa tabela nós vimos já o resultado encontrado nessa caracterização, nessa triagem fitoquímica, onde nós vimos aqui os metabólitos analisados de acordo com cada teste, os flavonoides, os taninos, fitoesteróis triterpenoides, quinonas, saponinas, alcaloides, e a partir daí a gente vê o positivo ou negativo, que é o que foi encontrado ou estava ausente, tanto no EBU, extrato bruto ultrassom, EBS, extrato bruto Soxhlet, e o EE, que é o extrato etanólico que passou para o desengorduramento. Nós vimos aqui então a presença dos flavonoides no EBU, no EBS na reação de Shinoda e no EE, de taninos também, na presença deles. Os fitoesteróis no teste de Lieberman-Bouchard não foi encontrado, mas dos triterpenoides, o halo azul é o que indica a presença dos triterpenoides.
e o halo vermelho, o que analisa a presença dos fitoesteróis. Quinonas não foi encontrado, saponinas em todos e alcaloides, o único que não foi encontrado foi no bruto ultrassom. Então a gente sabe que a presença de flavonoides foi encontrada bastante, tem grande atividade antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica. Dos taninos a mesma coisa, que foi encontrado. Os fitoesteróis tritepenoides, que vão promover a redução de colesteróis e problemas cardiovasculares e uma grande ação antitumoral. Quinonas que não foi encontrado, para prevenir o crescimento bacteriano antifúngico, não estava ausente em todos os extratos. As saponinas presentes, atividade antimicrobiana, antioxidante, que protege células dos radicais livres e principalmente na formação de placas nos vasos. E os alcaloides, que não foi encontrado no EBU, é muito rico para a defesa de plantas e um grande potencial antimicrobiano com agentes de desintoxicação e um importante princípio ativo dos anestésicos utilizados. Como conclusão, a partir daí, de toda essa análise da triagem fitoquímica, a partir dos grupos de metabólitos secundários detectados na análise fitoquímica, sugere-se sim uma possível atividade anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, antifúngica e antitumoral e antiasmático nos extratos das folhas da Curupita guianense. Os extratos apresentaram sim resultados satisfatórios preliminares, o que indica uma grande potencialidade à bioatividade da planta estudada. Sobre as técnicas de extração analisadas, observou-se que nos extratos bruto ultrassom, extrato bruto Soxhlet e o extrato etanólico, há sim diferenças no teor de metabólitos encontrados, podendo afetar diretamente nas atividades biológicas e farmacológicas. Por isso a importância de fazer vários extratos para ter uma análise ampla no âmbito das folhas. E no final, mais análises no âmbito da caracterização e quantificação química devem ser aprofundados. Esse é um estudo preliminar, vários outros estudos estão sendo feitos nos extratos da folha dessa planta e tem sim revelado grande quantidade e um grande potencial para esse tipo de planta. Agradeço à Universidade Federal do Tocantins e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da UFT.